lá, gente. Eu vou tentar criar uma situação aqui para linkar dois temas para a gente conseguir falar e todos vocês terem a oportunidade de falar o que pensam sobre o caso. Na última sexta-feira, lá em Londrina, na abertura da Expo Londrina, o ex-presidente Bolsonaro, ele descartou, a palavra é essa, tá? Descartou. Ele escalou, descartando o presidente como candidato, o governador Ratinho Júnior como candidato. Então ele descarta o governador como candidato à presidência e escala o governador Ratinho Júnior como candidato ao Senado no Paraná. Ele diz que uma das vagas será lá do londrinense, deputado federal Felipe Barros, e a outra vaga, contrariando tudo que se diz aqui no Paraná, inclusive do senhor Fernando Tupan. Vou começar pelo senhor. E aí ele diz que a outra vaga para governo do Paraná, para a presidência, para o Senado no Paraná, é para o governador Ratinho Júnior. Vamos ouvir o que disse o presidente, um trechinho curto ali, durante o tempo que ele passou ali pela Expo Londrina. Tá caminhando, né? O Felipe Barros no nosso partido, tá certo? A outra vaga é do Ratinho. O resto a gente vê depois. Uma vaga é do Felipe Barros, a outra vaga é do Ratinho. O resto a gente vê depois. Ô Fernando Tupan, tudo isso, antes de viajar ali para os Estados Unidos, o governador recebeu o ex-presidente em Curitiba, vieram para Expo Londrina, aí teve essa situação, aí eles foram lá para São Paulo, depois da fala, me parece que há aqui uma aceitação até do governador, porque depois da fala ele foi lá para São Paulo, lá nos atos que você falou no começo lá de 60 mil apoiadores, tem uma divergência nos números, uns falam uns 45, outros falam 60 mil. Fernando Tupan, aonde é que está o governador nesse jogo? Porque quando ele se aproxima do Bolsonaro, ele fica distante da candidatura à presidência, hein? Paulo Caetano, ele se aproximou do Bolsonaro para aumentar o grito da anistia ampla, geral e restrita que já está circulando nas veias dos brasileiros, da maioria dos brasileiros que querem colocar um fim a essa polarização e radicalização da política que acontece atualmente. O governador Ratinho, até no momento, é candidato à presidência. Não se cogita, no momento, ele sair para o Senado. Ele não está com medo de encarar. E você pode ver, o Bolsonaro está defendendo a candidatura dele e da Michele Bolsonaro. Então o Ratinho é a terceira via. O Ratinho é a possibilidade do Brasil sair desse poço de lama que a direita quer perseguir a esquerda e a esquerda quer perseguir a direita. E é exatamente nisso que aparece o Ratinho, para colocar um fim nisso e também para dar um booster, Paulo Caetano, na economia, porque a economia do Brasil está no fundo do poço, com os juros na estratosfera, ninguém pode investir, ninguém pode fazer nada. O empréstimo que o governo deu para os trabalhadores, se você não for do setor público, você está pagando quase 80% de juros. Está um verdadeiro horror, Paulo Caetano. Vou fazer aqui de novo uma cronologia só para tocar pro Rigon. O Ângelo, o governador recebe o ex-presidente, vem para Expo Londrina, ele dá uma entrevista dizendo que o governador vai concorrer ao Senado, certo? Depois disso, ele vai para São Paulo. O governador sempre se posicionou meio na centro-direita. Nunca foi extrema-direita, como, de alguma maneira, esses atos pendem. E aqui, a despeito do que pensam sobre política. Cada um pensa sobre política, é o lado que pende. Radicalismo, às vezes, até nos discursos, certo? Quando o governador toma essa posição, ele não está aceitando o que disse o Bolsonaro na entrevista? Olha, a sua cronologia faltou um negocinho. Pode falar. Foi a chegada do Bolsonaro em Curitiba, no aeroporto, em que perguntaram para ele: o Ratinho seria uma boa opção, um meio termo? Ele falou assim: isso não está na pauta. Então ele já chegou disposto a falar: ó, o seu lugar, se quiser, é suplente. Eu acho que até o Ratinho tem que agradecer. Vai que põe primeiro suplente do Felipe Barros. Porque se Bolsonaro manda, né? E eu vivi, acho que isso se resolve, né? Porque o Bolsonaro, se não me engano, continua no PL, PSD é outro partido, cada um tem que cuidar da sua vida e do seu partido.
Mas uma coisa que me espanta é ter vivido para ouvir o Tupã desmentindo o Bolsonaro. Tupã, isso é histórico, hein? Vai, Regiane. Jesus Cristo. Na minha opinião, eu particularmente não acho legal essa associação com o Ratinho ali de estar junto ao presidente ou ter ido até mesmo à manifestação da anistia. Regiane, acho que o Ratinho tem força suficiente para conduzir sozinho, ele não precisa de posicionamentos desse tipo. Agora, quanto a se lançar a Senado ou presidência, sim, a gente aqui já citou várias vezes que essas seriam as possibilidades, né? E justamente fala-se muito por ele ser jovem e que a presidência agora seria um passo muito à frente para ele, que ele deveria realmente ir ao Senado. Mais uma vez, Regiane, gostaria muito que ele se candidatasse sim à presidência. Não vou repetir todas as falas aqui, mas ele tem capacidade sim para isso, precisa ter esse reconhecimento nacional e se lançar é a oportunidade. Os números vêm aparecendo aí, sendo pesquisas que vocês questionam ou não, que eu questiono ou não, sim, o nome dele tem crescido dentro dessas pesquisas naturalmente. E é isso. E ontem ficou bem claro que a questão da anistia, pelo menos na fala, e isso é uma coisa que me chocou muito também, mais uma vez, a fala do ex-presidente Bolsonaro, onde foi questionado justamente sobre o apoio ou possibilidade de campanha de saída para 2026 à presidência. Ele fala assim, bom, eu sou candidato pelo PL, os outros são os outros. Então, mais uma vez, Bolsonaro se coloca na mesma posição, na mesma entonação de fala que ele sempre usou, que todo mundo criticou e que se mantém. Professor Jorge, naquele tuitão. O Paulo, a Carla Zambelli falou, me sinto abandonada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tenta organizar a política e os pré-candidatos e coloca onde ele entende o governador do Paraná. O governador do Paraná vai ao ato vestido de preto, enquanto os outros estavam de verde e amarelo. Chama atenção isso aí. Por que chama atenção? Porque todos estão ao redor de Bolsonaro, que é quando alguém já está caminho da tumba e esperam, então, pegar o legado. Esses governadores estão na espera do legado. E o Ratinho, desculpe, excelente governador, tem que mudar de nome, porque Ratinho para presidente fica ruim mesmo. É necessário. Carlos Massa. Aí vai dar certo. Carlos Massa, presidente, candidato, pré-candidato. Agora, Ratinho não fica legal. Bolsonaro está a caminho da tumba e, como está a caminho da tumba, o legado da extrema-direita está aí sendo esperado por esses governadores que querem pegar uma casquinha. Daí também que a fotografia destaca a Michele Bolsonaro, que deve ser a herdeira. E claro, é a mulher. Então, no legado, cabe à mulher o 50%. Aos outros, que não tem nenhum vínculo, não vai sobrar muita coisa. Ao final, 50 mil pessoas não vão mudar este país. E aí eu digo, então, finalmente, que anistia não. Vou dizer uma coisa pra vocês. Peraí, tem o Daniel ainda, espera aí. Ô, Fernando Tupan, você deu uma sassaricada na cadeira, só eu percebi. O que aconteceu, Fernando? Paulo Caetano, na semana passada o professor estava falando que o Ratinho ia ser vice do Lula. Olha só, então todo mundo pode falar o que quiser. A mensagem que o Jair Bolsonaro passou, Paulo Caetano, foi que ele está tentando abrir o caminho para uma futura candidatura dele ou da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Apenas isso. O Ratinho é candidato querendo o Bolsonaro ou não. E eu venho falando isso há muito tempo, viu, Rigon? Ô, peraí, espera aí, todo mundo dá uma seguradinha. Calma lá. Ô, Fernando Tupan, quem falou da possibilidade do governador ser vice do Lula foi o Edivaldo Magro, não foi o professor. Não sou louco, né? De fato, foi na semana passada, mas foi o Edivaldo Magro. Informação de cocheira. Ex-presidente, Jair Bolsonaro é duro porque ele é inelegível. Eu confundo a palavra inelegível com o que tem do presidente Bolsonaro? Ele ficou anteontem com o governador Ratinho no Palácio das 11h30 às 16 horas. Inclusive, nesse período, ele dormiu nos aposentos reservados para o governador. Diz que tudo que foi
falado, desde a chegada dele no aeroporto até ontem no ato pró-golpista, foi combinado. Diz que o esquema do Bolsonaro é o seguinte: Tarcísio candidato a presidente com o o Ratinho na vice. Vamos lá, Maravilha. pera aí, não, deixa eu continuar aqui. Ô Daniel Matos, há tempos atrás tínhamos um presidente que estava na alça de mira da justiça, inclusive depois foi preso, e sustentou a candidatura até o último instante, e depois tirou o time de campo, e quem foi o candidato foi o Haddad. Agora, te parece a mesma história? Paulo, são histórias diferentes, né? Pode ter o mesmo contexto. Mas falando do governador Ratinho Júnior, ali parece que tem uma conta, né? Uma conta que o Bolsonaro faz questão de, por onde ele vai, falar. Ele precisa de metade do Senado e da Câmara dos Deputados. Então ele precisa fazer pelo menos, agora vamos ter eleição para 27, para 54 senadores, o Bolsonaro quer fazer pelo menos 27. Ele quer ter a maioria no Senado. E com certeza o Ratinho é pré-candidato, né? O Tupã ainda não é candidato. Ele pré-candidato ao Senado, com certeza uma vaga é dele. Né? Não tem nem, acho que disparado, uma das duas vagas do Paraná é dele. E o Bolsonaro quer fazer esse maior número de senadores, caso ele ou o grupo dele ganhe a presidência. Então parece que o Bolsonaro está entendendo as articulações, está entendendo de como fazer o jogo para tentar levar as eleições. Se não for ele, hoje ele está inelegível, que se pense em outro nome, pode ser a Michele Bolsonaro, pode ser qualquer outra pessoa, mas que se a direita não se juntar, dificilmente terá condições de disputar com quem está no poder. E além disso tudo, eles pretendem fazer a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, e para isso precisa ter candidatos qualificados e com potenciais de ganho. E o Ratinho é um desses que acho que seria uma votação histórica ele como pré-candidato ao Senado, uma das vagas seria dele, ele que está alinhado com o Bolsonaro agora, porque foi até no Palanque, ele que estava ainda... Tá alinhado. Foi no Palanque, a partir do momento ali, tem as fotos, fica ruim para ele não caminhar junto. Mas isso aí tudo não é assunto para agora, mas isso muda o desenho aqui pro Paraná Muda, também. claro que Deixa eu muda. lembrar uma Claro que coisa. Se o governador, que não estava até outrora disposto a ser candidato ao Senado, aceitar essa condição, o jogo aqui para governo, para Senado, muda completamente. Até para deputado estadual e federal pode mudar. Só lembrando... Paulo, muda, além do mais que aqui o jogo. pré-candidato ao governo que lidera as pesquisas Daniel. é o Sérgio Moro. Muda o Só jogo. inimigo número um ali. lembrando que o primeiro cara que falou que o governador Carlos Massa era pré-candidato ao Senado fui eu, aqui nessa bancada. O Moro estava junto com o Ratinho, ontem no mesmo palanque. Estavam juntos? Estavam juntos. O Moro estava lá, apareceu lá. Então parece que tudo aquilo que perguntamos para o Alexandre Cury pode ser que dê resultado lá na frente, né? E a mudança de domicílio da Michele Bolsonaro, que ainda está em pauta, sim, para uma possibilidade de saída para o não Senado sei não, aqui hein? no Paraná. Faz um ano e meio informação que isso quente, aconteceu o e Valdemar- sim, está pendendo Tá, ainda. o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional, o ex-presidiário, presidente nacional do PL, estava também junto com o Bolsonaro em Curitiba. A tendência é o Tarcísio vir para o PL.